Atenção, galera! Sábado na Rede Vertical. Programa Arte Livre. Bate-papos, entrevistas, músicas, agenda cultural, dicas, curiosidades e muita interação. Programa Arte Livre, Multiverso Cultural, com Eliseu Lemos. Todo sábado, às 9 da manhã. Transmissão digital multi-streaming na Rede Vertical. Povo de Deus, é tempo de acordar. Nós cristãos estamos há muito tempo sem participar das discussões das políticas públicas para a cultura. Devemos nos pronunciar. E nesse momento, é preciso nos unir e nos organizar. A verdade é que nós da cultura cristã nos excluímos das discussões sobre políticas públicas para a cultura. Todos os anos, bilhões de reais são investidos em cultura, muitas vezes em obras onde não opinamos ou aprovamos. E quanto vai para a cultura cristã? Quase nada. A Bíblia diz em Provérbios 11:14: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Diante disso, é inevitável se perguntar: o que fazer para a cultura cristã participar das discussões sobre políticas públicas para a cultura? Nós, cristãos, somos 87% da população e não opinamos e definimos o que consumimos na música, teatro, TV, cinema, plataforma de streaming e todas as áreas da cultura. Cultura cristã também é manifestação cultural. Por que então não participamos mais das políticas públicas? Para debater essas questões, estamos organizando o Seminário de Cultura Cristã de Santa Catarina. Não deixe de comparecer. A maior audiência do rádio é nossa! É nossa! Obrigado, melhor ouvinte do mundo! Vertical FM! Vertical. Está começando o programa Arte Livre. Bate-papos, entrevistas, músicas, agenda cultural, dicas, curiosidades e muita interação. Está no ar, programa Arte Livre, Multiverso Cultural, com Eliseu Lemos. Olá, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo ou nos assistindo aí, programa Arte Livre Multiverso Cultural, todo sábado das 9 às 11 da manhã aqui na Rede Vertical Oficial, a sua rádio, a melhor aqui de Joinville, Santa Catarina. Você pode nos acompanhar aí pelo chat do YouTube, pelo YouTube, e você que está nos ouvindo aí no podcast, já estamos aqui no estúdio com Celso Pero. É isso aí, produtor cultural há mais de 30 anos aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Celso. Opa, Eliseu, beleza? Obrigado, pessoal, pelo convite aí. Tamo junto. Pra mim é um prazerzão estar junto aí no programa. Tamo junto. Bom de ter aqui já entrevista, no quadro entrevista com um artista, esse grande multiartista, né? Sempre trazemos aqui multiartistas aqui no programa Arte Livre Multiverso Cultural. Você pode participar aí pelo WhatsApp também, 984825000, 984825000, código 47, aqui de Joinville, a maior cidade do estado de Santa Catarina. E no programa Arte Livre Oficial, segue lá, programa Arte Livre Oficial, e eu, Eliseu Lemos. Você pode seguir nas redes sociais aí e nos acompanhar, Rede Vertical Oficial. Baixa o app também, fique ligadinho aí, que a gente vai falar de muita cultura aqui, muita arte, cultura cristã aqui com Celso Pero. E no programa aí, no Arte em um Minuto, temos a agenda cultural, o quadro Freestyle e arte do improviso aqui com Celso Pero. E já voltamos. Está começando o programa Arte Livre. Programa Arte Livre. Estamos apresentando programa Arte Livre, Multiverso Cultural, com Eliseu Lemos e convidados. Programa Arte Livre Multiverso Cultural, todo sábado aqui na Rede Vertical,
fazendo bem para a sua vida. Todo sábado das 9 às 11 da manhã você tem um encontro marcado aqui com a gente, falando de muita arte, cultura, dança, música, cinema, artes plásticas, audiovisual e muita coisa bacana aqui no programa Arte Livre Multiverso Cultural. Você pode participar aí no chat, aí no YouTube, você que está nos vendo, ou você que está nos assistindo aí, né? Você que está nos ouvindo, aliás, nesse podcast. Você pode estar nos acompanhando, toda semana sai o podcast aqui do programa e você pode ouvir também os outros programas aí. Segue lá, @Rede Vertical Oficial e @Programa Arte Livre Oficial. E você pode participar também pelo chat aí do YouTube, pelo nosso telefone, pelo WhatsApp, 47984825000, 47984825000, tirando suas dúvidas, compartilhando sobre arte e cultura, fazendo perguntas aqui para o nosso entrevistado, aqui para o programa Arte Livre. E você pode continuar nos acompanhando aí todo sábado pelo YouTube também. Você pode ver as outras entrevistas, tivemos aqui vários artistas falando de cinema, falando de música, falando de arte cristã, e hoje vamos falar de cultura cristã aqui com Celso Pero no quadro Entrevista com o Artista, aqui no estúdio já, você pode ver aí, ouvir aí o Celso Pero, né, Celso? Vamos falar de muita cultura cristã, que para muita gente por assim dizer, um bicho de 7 cabeças, né? É assustador, né? Pra quem não conhece, nem tem. Às vezes eu falo, as pessoas elas ficam olhando assim, que elas nem piscam. Aí eu fico pensando assim, será que elas estão entendendo? Parece, às vezes, na cara de assustados, apavorados. Isso existe? Isso existe, isso é real, isso é real sim. É verdadeiro. É isso aí, já vamos voltar com o Celso Pero aqui no quadro Entrevista com o Artista. E eu vou pro break, já vou falar no Arte em 1 minuto. Programa Arte Livre. O impossível pode acontecer. Vertical FM. Vertical. Programa Arte Livre Multiverso Cultural. Arte em 1 minuto. Dicas e curiosidades com Eliseu Lemos. Programa Arte Livre Multiverso Cultural aqui com vocês, Arte em 1 minuto. Eu quero falar hoje sobre cultura. Você sabe o que é cultura? Talvez você saiba, mas eu quero deixar essa explicação aqui para você, porque nós vamos entrar na introdução de cultura cristã. E para você entender a cultura cristã, você tem que entender também o que é cultura. A cultura é compreendida como os componentes, como tradições, como um dos componentes como tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, as comidas típicas, as religiões, a música local, a arte, vestimenta, entre inúmeros outros aspectos. Para as ciências sociais, entre elas a sociologia e a antropologia. Cultura é uma rede de compartilhamento de símbolos, significados e valores de um grupo ou sociedade. São formados artificialmente pelo homem, ou seja, de uma maneira não natural. A origem da palavra cultura vem do termo do latim colere, que significa cuidar, cultivar e crescer. Por isso, o termo também está associado a outras palavras como agricultura, que trata do cultivo e do crescimento das plantações. Os elementos que compõem uma cultura são compartilhados pelos membros da sociedade, criando assim uma identidade cultural. É isso aí, esse foi mais um Arte em 1 minuto sobre cultura e já voltamos com o Celso Pero aqui no programa Arte Livre Oficial. Arte em 1 minuto com Eliseu Lemos. Programa Arte Livre. Você está curtindo Programa Arte Livre Multiverso Cultural com Eliseu Lemos e convidados. Programa Arte Livre Multiverso Cultural todo sábado aqui na Rede Vertical Oficial, fazendo bem para a sua vida. Todo sábado das 9 às 11 da manhã nós temos um encontro marcado aqui no @Programa Arte Livre Oficial. Já segue lá. E já aqui no quadro Entrevista com o Artista, falando de muita cultura aqui, Celso Pero, diretamente de Blumenau, Santa Catarina, aqui no programa Arte Livre. E agora vamos de agenda cultural. Programa Arte Livre. A maior audiência do rádio é nossa! É nossa! Vertical FM!
Vertical. Programa Arte Livre, Multiverso Cultural. Agenda Cultural. Confira os próximos eventos. Programa Arte Livre, Multiverso Cultural, todo sábado, das 9 às 11 da manhã, aqui na Rede Vertical Oficial. E hoje nós vamos de agenda cultural, dia 18 de junho deste mês. Nós teremos a mostra de inverno Dunamis, da Escola de Dança Dunamis, ali no Teatro da Jote, fica ali na 15, anexo ao Museu de Artes de Joinville. Você pode estar entrando em contato ali pelo Instagram mesmo, Dunamis Escola de Dança, Dunamis Escola de Danca, né? Sem o C cedilha, Dunamis Escola de Danca. Você já vai entrar em contato lá pelo direct mesmo, você tira suas dúvidas. Se você quiser assistir essa mostra de inverno da escola, os ingressos estão em torno de R$20 a R$30. Vai ser ali no Teatro da Jote, anexo ao Museu de Artes Joinville. E também teremos na agenda cultural, dia 24 de julho, ali na Casa do Capitão, o evento Danças Urbanas Connect. Você pode seguir também lá, Danças Urbanas Connect. Vai ter a Rock Master Party, uma festa aí de São Paulo, que é feita na Europa, em vários estados do Brasil, sobre a cultura das danças urbanas, a cultura hip hop. Vai ter workshops de dança também. O evento vai ter batalhas de dança, batalhas de break, batalhas de all styles, vários estilos. E as batalhas de break, né, para você que talvez não é muito desse universo, mas os breaks nas próximas Olimpíadas vão estar introduzindo a dança break aí, como esse ano foi o skate, né, que todo mundo podia acompanhar. Então já está tendo uma discussão aí no Brasil todo sobre a introdução do break, como que vai ser, enfim. Você que ainda não conhece esse universo, você pode estar participando no dia 24 de julho dessa batalha de break, entendendo também como funciona essa modalidade. E no evento também vai ter uma mesa redonda discutindo sobre a cultura e a arte da cultura hip hop, das danças urbanas, inclusive do break, relacionado às Olimpíadas aí mundiais. Dia 24 de julho, na Casa do Capitão. Como que você deve fazer para participar do evento? Você vai lá no Danças Urbanas Connect, aí do seu smartphone, digita lá e lá vai ter o link da inscrição lá na bio do Instagram do Danças Urbanas Connect. Você pode participar das batalhas, você pode também, você que não dança, pode assistir, está prestigiando o evento, na festa, para entender como que vai funcionar. Teremos vários DJs lá nesse evento, né? Um evento do qual eu também estou na organização e produzindo esse evento. Então vai ter DJ de Santa Catarina, DJ de São Paulo, e de Blumenau, de Florianópolis, vários DJs aí que tocam em diversas casas aí consagradas aí no Brasil a nível da cultura hip hop. Então, Danças Urbanas Connect, dia 24 de julho, não esquece, e dia 18 de junho, mostra de inverno Dunamis. Acessa lá, Dunamis Escola de Dança e Danças Urbanas Connect. Esse foi mais uma Agenda Cultural. Agenda Cultural. Programa Arte Livre. Programa Arte Livre. Está no ar. Programa Arte Livre. Multiverso Cultural com Eliseu Lemos. Programa Arte Livre, Multiverso Cultural, todo sábado das 9 às 11 da manhã aqui na Rede Vertical Oficial, fazendo bem para a sua vida. Você pode participar aqui no chat do YouTube ou no nosso telefone 479-8482-5000. Segue lá nas redes sociais, Arte Livre Oficial e Rede Vertical Oficial. Você pode baixar também o app Rede Vertical, para você ouvir de onde você estiver, no seu carro, na sua casa, na praia, nesse frio, no campo, na sua casa de campo, onde você estiver, você pode estar acompanhando o programa Arte Livre, toda a programação da Rede Vertical aí, todos os dias, 24 horas por dia, você pode acompanhar uma programação completa aí para você e para sua família. Já voltamos aqui no quadro Entrevista com o Artista Celso Pero. Aguarda aí.
Programa Arte Livre. O impossível pode acontecer. Vertical FM. Povo de Deus, é tempo de acordar. Nós cristãos estamos há muito tempo sem participar das discussões das políticas públicas para a cultura. Devemos nos pronunciar. E nesse momento, é preciso nos unir e nos organizar. A verdade é que nós da cultura cristã nos excluímos das discussões sobre políticas públicas para a cultura. Todos os anos, bilhões de reais são investidos em cultura, muitas vezes em obras onde não opinamos ou aprovamos. E quanto vai para a cultura cristã? Quase nada. A Bíblia diz em Provérbios 11:14: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Diante disso, é inevitável se perguntar: o que fazer para a cultura cristã participar das discussões sobre políticas públicas para a cultura? Nós, cristãos, somos 87% da população e não opinamos e definimos o que consumimos na música, teatro, TV, cinema, plataforma de streaming e todas as áreas da cultura. Cultura cristã também é manifestação cultural. Por que então não participamos mais das políticas públicas? Para debater essas questões, estamos organizando o Seminário de Cultura Cristã de Santa Catarina. Não deixe de comparecer. Vertical. Programa Arte Livre. Multiverso Cultural. Agora, no programa Arte Livre, entrevista com o artista. Programa Arte Livre, Multiverso Cultural, agora no quadro Entrevista com o artista Celso Pero. Quero falar um pouquinho do Celso aqui, ele é evangélico, pesquisador, folclorólogo, estudioso da cultura açoriana e gaúcha, produtor cultural, diretor artístico, captador de recurso, consultor de eventos, expertise em elaborações de projetos das leis de incentivo culturais, esportivo, social e de segurança. Ele dá treinamento de equipe para produção há mais de 35 anos de experiência, sendo assim adquirida nos cargos de diretor de departamento de cultura do Conselho Estadual de Pastores de Santa Catarina, diretor do departamento de cultural do Conselho de Pastores de Blumenau, OMEBLU. Ele é conselheiro do Estado de Cultura do Rio Grande do Sul, mais jovem e votado, membro colaborador da Comissão Gaúcha de Folclore, coordenador do Rancho Folclórico do Instituto Cultural Português de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, diretor e fundador do Grupo de Cultura Açoriana Rancho Alegre, diretor artístico da primeira região tradicionalista de Mato Grosso, diretor e fundador da Companhia de Sapateado Gaúcha Os Tauras, delegado da IOV Unesco da ONU do Brasil, sócio colaborador do Instituto Cultural Português, sócio colaborador do Instituto Brasil Uruguai, diretor artístico de diversas entidades, presidente da Associação de Empresas de Empreendedores Individuais de Penha Navegante, Balneário, Pissarras e Barra Velha. Ele é membro do núcleo de eventos da AMP de Blumenau, avaliador jurado em mais de 300 eventos entre festivais nacionais e internacionais, dos quais destaca a FEGART, Enarte e Rodeio Internacional de Vacaria. Ufa! Tem mais? Cara, Seja bem-vindo para resumir. Seja bem-vindo, Celso. Pedi para resumir. Eu tava quase parando aqui. Sim, mas. Não, mas a gente brinca assim, mas é uma trajetória legal, né? Sim. Com certeza tem mais coisas aí. Né, quem é Celso Pero, esse multiartista, além desse currículo aí? O pessoal começa a rir quando a gente começa a falar, porque a gente começa. Eu estava conversando até com o Fabiano a respeito, né? Que às vezes a pessoa olha assim, né? Quem é cristão sabe, né? Sabe qual é que é. Mas quando ela olha assim e olha o gordinho assim e olha de cima a baixo assim, às vezes ele é subestimado, entendeu? Ele é subestimado. Mas a gente passa batido. Eu tive um problema logo no início, assim, desde pequeno.
Mas depois isso foi morrendo, foi parando e eu de identidade. É que assim, as pessoas olham e não te dão. Não dão o valor necessário, né? Tu é subestimado, né? Então, perdão. Já aconteceu de professoras olharem pra mim, olharem a prova assim, ó, de quem tu colou. Bem assim. Entendeu? De fazer o programa assim, olhar assim, olhar a prova assim, dizer assim, de quem tu colou, e depois tu olhar o trabalho que tu fez, olhar assim, dizer assim, ó, não foi tu que fez. E assim, tu fica assim, pô, cara. E isso acontece na minha vida, né? De a pessoa olhar assim, e aí depois ela vê o currículo e ela olhar assim, pô, né? É o preconceito, né? É um preconceito. De não conhecer, enfim. É um preconceito. Mas é bacana essa trajetória. A gente tá falando de 30 anos, né, Celso? 30 anos você passou por muita coisa, 35 né? Anos. 35 anos, 35 anos. 26, Eliseu. 26 são de lei de incentivo. Então a gente tem bastante tempo de lei de incentivo. Bacana, a gente vai falar disso. São 35 anos de experiência em projetos, né? Meu primeiro projeto, uma curiosidade, áreas, né? Sim, são diversos, todos os segmentos da cultura a gente tem diversos projetos, né? Então eu tenho um banco de projetos que dá 502 projetos de todas as áreas. E uma curiosidade de eventos, que eu trabalho há 35 anos, o meu primeiro evento, quando eu tinha 16 anos para 17, mais 17 do que 16, eu era para 350 pessoas, Eliseu. 350 pessoas. E aí, eu fui. Isso aí daria um programa só de falar disso aí, desse evento, porque foi algo que me colocou. Quando terminou, eu vi assim: é isso que eu quero fazer. Porque eu tenho feeling, eu nasci para isso, eu sei fazer. Então as pessoas ficaram muito impressionadas no meu desempenho, a minha forma, como eu pensava, né? E o estudo, né? Muito estudo, né? Muito. Eu fiz cursos com a IATEC no Rio de Janeiro, que é a escola né, mais famosa que tem para eventos, né? Então eu fiz os maiores cursos que tu possa imaginar. Por exemplo, vou falar específico de show, de banda. Eu fiz curso com o produtor da Madonna, do Paul McCartney, do Rock in Rio. Então tudo é nível hard, assim, né? Tudo que eu faço é nível hard, né? Não, e Celso, né, eu acho que já faz questão de colocar, né, evangélico, né, ou por assim dizer cristão, né, porque quando você olha um cristão, a igreja de Cristo, ou um artista cristão, você acha que o cara não entende nada, o cara, aliás, não sabe da Bíblia, ou não tem estudo, não estuda, sabe pouca coisa. Eu creio que é por muito posicionamento também de alguns, sim. Mas esse preconceito não é só pelo estereótipo, né? Mas também é por aquela questão, não, ele é cristão, ele é evangélico, né? Então, não, mas é totalmente ao contrário, né? A gente vê grandes artistas aí, artistas mesmo, ministros e artistas, pessoas que estudaram, que entendem do que estão fazendo e estão fazendo diferença no meio das artes, né? E olhando seu currículo, né, já entrando nesse assunto, né, na verdade, né, Celso, a cultura cristã é algo que você tem levado, a gente tem falado aqui no programa também, o programa Arte Livre acaba sempre entrando nesse assunto também, da cultura, né, e você tem levado um projeto sobre cultura cristã e fazendo uma retrospectiva na sua vida. Isso já vinha lá de trás quando você começou a criar essas leis, né? Sim, essas leis de incentivo. Muito bem colocado. Né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem pessoas que são leigas, pessoas que não sabem isso, e isso é muito importante para você que está nos ouvindo, nos assistindo, para que você entenda que existe recurso, sim, para diversas áreas, e a gente lançou um vídeo antes aí, um áudio, você que ouviu aí, sobre os recursos que tem aí, né, na praça aí, no governo, para que realmente os projetos possam ter esse patrocínio, esse apoio do governo federal, né? Sim, assim, falando direto da lei, assim, eu quero que o pessoal entenda o seguinte: o que acontece? Como eu estou há muito tempo na lei de incentivo, a gente vive muito a política cultural. Desde muito jovem, eu me envolvi na discussão das políticas públicas. Eu fui eleito conselheiro do Estado da Cultura com 21 anos. Então eu comecei com 16, com 21 eu era conselheiro do Estado da Cultura. E sendo conselheiro do Estado da Cultura, eu ajudei na implementação da lei de incentivo mais antiga do país, que é a Lei Estadual do Rio Grande do Sul,
ela pede só para a Lei Rouanet, que é a lei federal, né? Estou dizendo a lei mais antiga, lei estadual, foi criada na década de 90, e eu ajudei a implementar ela em 17 estados brasileiros. A gente fez fóruns, quando eu era conselheiro, a gente participou de fóruns pelo Brasil, inclusive aqui em Santa Catarina. Não vai ser spoiler, porque a gente já fez, eu quero mostrar aqui. Eu acho que é importante, Eliseu. Com certeza. Em primeira mão aqui, né? Em segunda mão, não sei como é que eu posso falar. Primeira mão aqui pro programa Arte Livre, né? Aqui, ó. Mas o Celso já tem participado aqui de alguns programas da rádio, inclusive aqui da Rede Vertical. O Celso está falando de muita cultura, trazendo novidade aí. Para muitos novidade, né? Mas para outros já é existente. Isso é uma novidade. Aqui, por exemplo, ó, isso aqui são os anais, tá? São os anais do primeiro Fórum Nacional de Conselhos de Cultura, né, dirigentes de cultura, né? Nós fizemos na cidade de Porto Alegre e fizemos em vários outros estados. Arquivo de quantos anos isso? São 20, quase 30 anos. Quase 30 anos. Aqui tem todos os anais, né? Tem a minha participação, o que eu fiz dentro do fórum, a parte da organização, os nomes das pessoas. Né? Tudo em ata, né? Tudo em ata, tudo feito. Então, assim, a minha participação, a gente desenvolveu esse fórum e esse fórum foi reativado agora, chama-se Conecta. E eu entrei em contato com eles, né, dizendo, eu tenho as fotos, eu tenho tudo isso. E o Conecta, ele foi embrionário, não o Conecta, o fórum esse. Do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Não no Rio Grande do Sul, porque a gente fez no Brasil inteiro. No estado, né? A gente fez no Brasil inteiro. Mas o primeiro do Rio Grande do Sul e os outros que a gente desenvolveu no resto do país, deu início ao Sistema Nacional de Cultura, CNC, que foi feito em 2003. Então todo o material que a gente conseguiu dos fóruns, as discussões, as coisas... O material era de que ano? Isso de 90 e... Imagina, foi base pro... Para base pro 2003 do Sistema Nacional de Cultura. Que é o que a gente tem hoje também, os estaduais e municipais. Exatamente, né? Que faz toda a organização. Então a gente vem há muito tempo já discutindo, falando, conhecendo o que é política. Não é de ontem, é de muito tempo, né? Então, assim, o que acontece? Eu fui eleito conselheiro, eu desenvolvi, eu representava um segmento da cultura. No segmento da cultura, durante o meu primeiro ano, eu aprovei 148 milhões de reais lá para o Estado. Desses 148 milhões, 42 foi para o meu segmento da cultura. Então, por que eu estou dando destaque a esse detalhe? É o seguinte, amados... Pensem comigo, uma pessoa desenvolveu um trabalho ensinando, mostrando, fomentando, ajudando e conseguiu a liberação de 42 milhões de reais para o seu segmento. Imaginem nós. Perdão. E segmento de cultura, né? Segmento de cultura. Imaginem em suas diversas especificidades, né? Como sim, música, são 10 áreas, são 10 áreas da cultura, né? Isso eu estou dizendo num geral para o meu segmento. Isso. Só para quem é leigo ainda, né? Para que possa entender melhor, né? Dança, teatro, música, artes plásticas, cinema, audiovisual e por aí vai. Isso, né? isso. Então... São 10 áreas da cultura. E quando eu falo aonde eu quero chegar, Eliseu, é o seguinte: parem e pensem comigo. Se nós, por causa da nossa omissão enquanto povo de Deus, a gente não participar das discussões das políticas públicas, a gente tem que se deparar com filmes nas plataformas de streaming, com cenas de um pedófilo aliciando crianças. A gente vai se deparar com um rapaz deitado no chão de um museu e as crianças apalpando. Cara, isso tem dinheiro público. Isso foi aprovado por alguém. Se nós não participamos das discussões políticas públicas, isso eu estou falando de todas as áreas. Sim. Todas dinheiro as áreas. Do povo, né? Dinheiro exatamente. De impostos, né? Então a gente não define o que vai ser aprovado, porque a gente não discute. Não participa. A gente não participa dessas discussões, a gente não participa da divisão desses recursos, que são na ordem de 14 bilhões de reais. Veja bem, assim, Eliseu, 14 bilhões de reais. Eu não estou forçando a barra. Não estou forçando. Agora, dia 14, eles querem derrubar o veto do Bolsonaro.
certo? É quase 4 bi, só nessa lei. Quase 4 bi, 3 bi 860 e poucos milhões. Então é quase 4 bilhões só em uma lei. Então a lei Aldir Blanc, isso, bota isso, cara, isso soma. Eu não estou falando dos fundos, eu não estou falando dos editais públicos e privados, eu não estou falando dos prêmios, eu não estou falando da lei municipal, da lei estadual. Cara, isso é só federal. Então, assim, o que eu quero dizer para isso? Para vocês, amados, dia 9 de janeiro de 2012, na realidade foi apresentado antes, em 2009, mas foi aprovado em 2012. Foi sancionado, sabe por quem? Pela Dilma. Foi aprovada uma lei apresentada pelo Rodovalho, o bispo Rodovalho, e que transforma a manifestação da cultura. Isso está na Rouanet, cara. Isso está na Rouanet. A cultura ali, a música gospel, é manifestação cultural, não somente religiosa. Aí o que acontece? Como manifestação cultural popular brasileira. Isso! Né? Então o que acontece? Nós não colocamos nos nossos editais municipais, nos editais públicos, privados, que a lei, que a música, que a cultura gospel é cultura. Cara, isso é uma lei federal. Então as pessoas dizem assim, não, eu não quero apoiar projetos religiosos. Eu não quero. Cara, isso é lei. É lei. Tu não pode chegar, então, isso sabe o que é? Intolerância religiosa. As grandes empresas que têm os grandes editais, elas colocam ali, que elas não querem que apoiem. Sim. Isso é intolerância religiosa. Porque nós temos que ter isso como parâmetro. Então, por exemplo, assim, nós não temos nada contra eles colocarem afro, indígena. Não tem. Então eles colocam lá o tipo de projeto. Inclusive entrou cultura LGBT, que ainda estão verificando sobre isso, né? Mas assim, mas o que é por lei foi realmente a cultura gospel. A cultura gospel. E não tem? Lei, não tem. Não tem essa então, pasta. Isso né? que a gente está lutando, Eliseu. E aí eu falo assim, no estado, vamos falar do estado de Santa Catarina. Agora, dia 28 de setembro, vai completar 2 anos de uma lei que a gente apresentou através do Jair Mioto, deputado, né, que é da quadrangular, coisa e tal, que transforma a manifestação do gospel em manifestação religiosa, cultural e não somente religiosa, os eventos correlatos e coisa e tal, papapá. Então o que acontece? Dentro do estado de Santa Catarina, vai ser o 2º ano que se apresenta. No primeiro ano, quando a lei completou 1 ano e 2 meses, o governo do estado liberou 75 milhões. Então a gente tinha uma lei aprovada, vejam bem, aprovada 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, 14 meses antes de ser aprovada a liberação, a lei, 75 milhões. Na realidade eram 90. Eles deram uma ganhada na gente e liberaram só 75. Mas veja bem, todos os anos eles têm que liberar 75. O ano que vem a gente vai pedir correção, porque existe um percentual e o percentual tem que ser atualizado. Como já teve para outras áreas, né? Como o estado ganhou muito dinheiro, deu lucro, o estado cresceu no meio de uma pandemia, de algo fantástico, pessoal, tem que crescer o da cultura também. Então 75 milhões. E aí, o que mais, Eliseu, que eu posso falar? Nós apresentamos essa lei. Está sendo aprovado, foi liberado agora dia 6 de abril mais 75 milhões. Então vamos botar ali que seja 150 milhões. E quantos projetos a cultura cristã apresentou, Eliseu? Sabe o que é interesse? Sabe o que é interessante, Celso, nisso? Não aparece nos editais municipais, né? Não aparece a cultura cristã. Aparece como projeto de diversas áreas. O que está faltando é entrar, inclusive, como você está inserido, é entrar via lei, né, federal, mas entrar para o estado para distribuir para os municípios, é a pasta da cultura cristã. Porque ali tem a cultura indígena, tem a cultura LGBT, tem a cultura cristã. Então, o cristão, ele acaba se inscrevendo em outros projetos ou nem se inscrevendo, porque talvez ele só faça aquilo. É uma pessoa que só faz projeto cultural cristão, só que ele não tem um patrocínio, não tem um apoio, né? Eu não sei, eu posso dizer aí, a pessoa que faz um produtor cultural que só traz cantor gospel, por exemplo. A gente sabe que nessa área a pessoa só faz via patrocínio ou a própria igreja banca, né? A própria instituição. Mas ele não tem um projeto no qual ele pode se apoiar.
Porque lá não aparece, quando ele abre um edital não aparece. Então, Sim. a gente sabe que a lei foi aprovada, mas ainda ela tá transparente, ela não tá transparente. É que Eu na acho que esse é o realidade... viés, né, ô Celso? É que Mas na é isso que realidade talvez tá... Como é que eu posso dizer? Tem que ter um ajuste de foco. Na isso aí. realidade é mais um ajuste de foco do que propriamente uma readequação, uma coisa. Não, é ajuste de foco. Eu vou explicar de que forma é isso. Colocar ali mesmo, porque se tem lei tem recurso, né? É que assim, ó, é que tem que ter um entendimento. Eu volto nessa pergunta, mas eu tenho que terminar o raciocínio. Senão eu fico Sim. com aquele negócio me cobrando. Assim, o que acontece? Tu tem 75 milhões para o Estado. Então tu tem uma lei aprovada pela Dilma. Tu tem uma lei aprovada pelo Mioto. Aí tem as leis municipais. Por exemplo, Joinville tem uma lei municipal de fomento à cultura, uma lei Rouanet municipal, que abate do IPTU e abate do ISS. Assim como nós estamos criando essa mesma lei em vários municípios aí. Nós, quando eu falo nós, a gente apresenta essa lei através dos irmãos do povo de Deus que participa das políticas públicas para a cultura. Então eles vão participar dos conselhos municipais de política cultural. Eles vão participar do Conselho Estadual de Política Cultural. Eles vão participar do Conselho Nacional de Política Cultural. Por exemplo, nós incentivamos vários municípios a se inscreverem, os irmãos se inscreverem e participarem. Se inscreverem e participarem dos conselhos municipais de política cultural. Certo? Então o que acontece? A gente já começou a se destacar, tendo uma grande soma de irmãos participando. Então, de 20 conselheiros, a gente tem 12 conselheiros. Ótimo. E isso é muito importante, muito. porque nós estamos participando das discussões daquilo que a nossa família, o povo de Deus, consome. Do teatro, da dança, da música, do cinema, do streaming, das artes plásticas, das artes visuais, etc, etc, etc. Então, veja bem, para que a gente mude isso, o povo de Deus, os cristãos, católicos, os judeus, os evangélicos, etc, 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 tem que participar das discussões das políticas públicas. Não somente da cultura, vou dar assim, ele tem que participar da educação, desenvolvimento econômico, turismo, segurança, saúde, etc, etc. Tem municípios que têm 30 conselhos. Nós, cristãos, temos que participar das discussões das políticas públicas. Então, eu exemplifiquei com dos conselhos municipais de política cultural. Então, a gente consegue ter uma grande maioria dos conselhos municipais. É só se organizar. Aí, no Conselho Estadual, nós concorremos com 4, Eliseu. 4 pessoas. Elegemos 2. Um titular e um suplente. Aí nós temos Conselho Federal. A gente elegeu 3. Sendo que o mais votado tinha 798. O quarto, que não seria nós, teve 60 votos. Tu imagina, o primeiro colocado teve 798 votos. Podia eleger quantos no Conselho Nacional? Sim. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter uma organização, Agora a gente está organizando para fazer um mapeamento da cultura cristã no Brasil. Então as pessoas vão se inscrever. Então com o Eliseu, quando quiser contratar alguém, ou somar, ou fazer uma setorial, ele vai ir lá no mapeamento, vai colocar ali Cidade de Joinville, vai colocar a área da cultura que ele quer reunir, a setorial, e vai clicar ali, vai aparecer cultura cristã e a área que ele quer. Ele reúne todo mundo ali, aí discute as debilidades, as fragilidades, porque nós já estamos organizando esse mapeamento. Sim. E é interessante, né, Celso? Você falou isso, eu lembro da votação, né, do Conselho Estadual de Cultura. A gente estava na mesma reunião online, eu lembro que estava no estado e estava a doutora... Da mesma região. Da mesma região, estava a Lourdes também Eu fiz as 6. Sabia disso? Tu fez as 6? Houve 6 reuniões dessa, eu fiz as 6. Aí ele chegou na última e falou assim: eu queria agradecer a presença do Celso. Quebrado, né? Quebradaço. Em todas, né? Participou. Mas você é participativo em todas, né? Eu participei de algumas reuniões de fóruns também na época, né? Engraçado que eu sempre fui chamado para esses conselhos e sempre
me ative, assim, agora eu, né, realmente me posicionei e comecei a participar, né? Hoje eu tô como suplente da dança aqui em Joinville, né? E eu participei do estado, e tava eu e mais 2 pessoas, né? Aí quem saiu de Conselho da Dança foi uma amiga minha, inclusive, lá de Chapecó, e outra de Florianópolis, né? E fiquei ali, mas também reuni um pessoal, reuni um povo, né? Fui bem votado, o pessoal falou que eu fiz uma ótima campanha ali nessa questão de política cultural para realmente estar ali no conselho e estar discutindo essas políticas. E é engraçado o Celso, porque as pessoas às vezes não têm aptidão para isso, né? Então, como a gente fala, você precisa participar. Mas às vezes não é isso, se você não tem aptidão, não é o chamado, não é o dom, mas que a igreja se posicione e vocês levem Se uma igreja, falando no sentido templo, né? Instituição, eleger uma pessoa no sentido de que não, vai lá representar, vai lá, já é um grande passo, né? Um grande avanço, né? Sim. E os cristãos estarem participando disso, né? Na discussão, porque tudo reflete na sociedade e a igreja precisa se posicionar, né, Celso? E você, né, nessa corrida que você está aí com essas leis, você está trazendo esse seminário de cultura cristã para trazer um entendimento para o povo de Deus, né? Sim, eu queria que você falasse um pouquinho desse seminário de cultura cristã. Você já está rodando, está viajando, né? Eu acho que hoje já é o segundo programa que está fazendo aqui, está cansadão aqui, o Celso deve estar cansado aí, falando. Gás, é importante a gente ter gás para poder falar sobre isso, né? Assim, o seminário, ele criou um vulto que nós nem imaginávamos que poderia acontecer. Deus tem sido generoso conosco, né? Bom, nas nossas orações a gente pede que Deus dê intrepidez, ousadia, né, a todos esses guerreiros, porque é uma grande guerra cultural. Uma grande guerra cultural. É verdade. E nós sabemos que nessa guerra cultural há uma grande batalha espiritual. Então, para quem não é evangélico, para quem não é cristão, não entende isso que nós estamos falando. Então há uma grande guerra cultural, né? E nessa guerra cultural, essas batalhas que têm o aspecto espiritual. Então nós precisamos sempre estar orando pelas pessoas que estão representando no município, no estado, na União. Nós temos que ter sempre pedindo para que Deus nos dê cobertura, dê intrepidez, ousadia, sabedoria, para que a gente possa desenvolver esse projeto. Então a gente desenvolveu o Seminário de Cultura Cristã do Estado de Santa Catarina. Hoje nós temos convite para 8 estados ministrar esse seminário. Nós vamos lançar agora o Seminário Nacional de Cultura Cristã, no máximo em 30 dias aí, 40 dias estourando, o Seminário Nacional de Cultura Cristã. Aguardem que na sua região vai ter 1 ou 2 etapas do Seminário Estadual de Cultura Cristã. Para você saber maiores informações, curta nas redes sociais ali, Celso Pero, no Instagram, no Facebook, no Twitter, vai estar todas as redes sociais. E nas páginas, nas redes sociais do Seminário de Cultura Cristã de Santa Catarina. E logo o Seminário Nacional de Cultura Cristã. Nas redes sociais, vocês vão ter as datas dos seminários, os locais, que vão ser em várias cidades dentro do estado de Santa Catarina. A nossa programação era 6, mas eu fiz um cálculo pelo pedido, pela chamada, vai passar de 20 cidades dentro do estado. A gente vai fazer literalmente uma turnê, como disse o Fabiano, né, no estado todo. E o que mais interessante disso tudo, que nós vamos acrescentar no próximo seminário, os recursos internacionais, que a gente tem vários recursos que vêm do exterior em dólar e euro. E vamos acrescentar isso, né, que seriam os patrocínios internacionais. Vamos acrescentar também as datas já dos primeiros cursos de elaboração de projetos culturais. Como fazer, como elaborar os projetos. Então, não percam, façam sua inscrição, façam seu cadastro ali, preencham todos os questionamentos para nós podermos entrar em contato com você, explicar, ver qual do seminário que você vai participar, certo? Então, todos os pastores que estão nos ouvindo e vendo, entrem lá, Seminário de Cultura Cristã, para saber como elaborar projetos e participar desses recursos, desses bilhões de reais que tem para a cultura,
né? E o outro detalhe é assim, ó, todos que participarem do curso de elaboração já vão ganhar a data e já do curso de captação de recursos, que existem projetos e determinadas áreas que tu faz o projeto e aí tu vai no mercado, digamos assim, nas empresas, e aí tu consegue captar junto através de incentivo fiscal, através dos impostos, esses projetos. E outros vem o recurso e eles depositam na conta do projeto. Então, esse recurso vem de editais públicos, editais privados, como Vale, Bradesco, Itaú, etc, etc, etc. Inúmeras empresas que a gente pode ficar um tempão aqui dizendo. Aí tem os editais privados, né, que são da Vale, e os editais públicos, que são das prefeituras, governos estaduais e federal. Tem os fundos, tudo isso vem recursos e não precisa captar, não precisa patrocínio. Eles vêm e depositam na conta do projeto. E tem os das leis municipal, estadual e federal. Nas leis municipais é abatido geralmente do imposto do IPTU e do ISS. Na lei estadual, do imposto do ICMS. Na lei federal, imposto pessoa física completo, não simplificado, e imposto de renda pessoa jurídica, lucro real e não presumido. Então, vejam bem, esse projeto de vocês, eles pode ser patrocinado por um patrocinador a bater de 5 projetos, desde que tu encaminhe para essas 3 instâncias, município, estado e União. Então, isso é realidade. E eu falo para vocês, amados, porque eu vivi a minha vida inteira fazendo isso, produzindo projetos, e trabalhando com leis de incentivo. Eu fui 8 anos conselheiro do Estado e liberava milhões todo ano. Então, fiz inúmeros projetos que vale a pena. Eu participei de projetos como o Festival Internacional de Cinema de Gramado, Natal Luz, Oktoberfest, Fena Doce, Festa do Mar, grandes rodeios internacionais e nacionais, estaduais, grandes eventos da música, da dança, festivais fantásticos. Então, o que vocês imaginarem de várias áreas, né? Eu fui um dos criadores, participei do projeto que é o maior prêmio na área do cinema, que é o Prêmio RGE de Cinema, que incentivava 3.300.000, esse era o prêmio. Assinei com a Columbia Pictures, 3-star norte-americana, para distribuição desses filmes que eram distribuídos. A minha intenção, eu já estou fazendo tratativas para trazer para o estado de Santa Catarina inúmeros grandes eventos, todo com a temática cristã. Tem a Verônica Blender, que é uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa também, produtora cultural cristã, que está na 9ª edição. Agora ela lançou o Polo Fest. Verônica, eu não me esqueci, agora o Polo Fest eu vou começar a anunciar amanhã. Então tem vários projetos que eu não comecei a divulgar porque eu não consegui me debruçar e fazer toda a minha linha de transmissão, fazer toda a minha programação nas redes sociais. Então eu vou fazer isso amanhã. Mas o que eu quero dizer é assim, que a gente quer criar um polo de cinema cristão aqui no estado de Santa Catarina, trazendo um festival internacional de cinema e criando vários festivais de cinema. Por que? Mas tu disse, Celso, tu vai investir na área do cinema, por que não investe na música, na dança, aquilo? Porque o cinema, uma coisa que tu deve saber, as pessoas devem saber, cada real investido na área do cinema, tu multiplica por 12,5 ou 14. Eu não gosto nem de falar o número que dá. Dá 12,5 ou 14 vezes mais, para não dizer outro número. Porque eu já fiquei essa coisa meia, né, dos liberais e coisa e tal. Mas é isso. Então, assim, ele dá um retorno muito grande. Então, cada real investido, isso traz muito mesmo. Então, de que forma a gente pode fomentar isso? Criando festivais amadores de cinema, festivais de curta amador, festival tudo amador. E depois vem com o profissional. E além de criar, né, Celso, isso que você está falando,
como a gente brincou ali, né? No início, cultura cristã parece subir 7 cabeças para muita gente. Realmente é até isso. Porque quando a gente olha para uma arte cristã, a gente pensa né, vou falar até esse termo, usar esse termo, mas eu gosto de usar assim pra gente encarar realmente a real situação. Porque na minha área da dança eu sei que muitas vezes é assim, mas aquele teatro da igreja. Mas o teatro da igreja. Mas é peça. De o pessoal se envolver e o pessoal pensar em filme, as pessoas pensarem em filme, como assim Hoje, quando se fala em teatro ou algo grande no Brasil, todo mundo lembra de Giovanni Si. E realmente entendeu e encarou isso, né? Tu sabe, né, Eles que o Giovanni Si, né? o Giovanni Si tá né? criando vai ser agora por esses dias agora, eles estão lançando uma readequação, uma readaptação que é, cara, Broadway. Negócio nível hard. Que foi algo que estourou, né? E eu vivi isso, cara. O início disso tudo. Foi um dos primeiros a levar para o Rio Grande do Sul. Meu pessoal todo fez curso do primeiro do que eles fizeram, dos acampamentos dele, as coisas, entendeu? O Kaique, né? Então a gente tem assim noção do que pode ser feito e onde pode chegar. E trazer esse entendimento, né? Pro povo de Deus, né? Como você falou, criar oficinas de cinema, teatro, filmes amadores, de diversas áreas. E eu vejo que Festival é uma área Internacional de Dança, disso, daquilo, trazer o pessoal certeza. de tudo que é lugar. Inclusive nós estamos, né? Vai ter agora em outubro de 2022 o Art Camp Brasil, Congresso de Artes e Cultura Cristã do Brasil. Celso Pero vai estar lá. Creio que Fabiano vai estar também. Sim. Vai ter uma galera em peso aí. Lá, Celso Pero vai estar ministrando sobre projetos, vai vir gente do Brasil todo aí, assim esperamos, né? E eu vejo que tem uma luz. Convidando o pessoal do Brasil inteiro. Isso aí. Vamos ver se... E tem uma luz acesa nos corações e na mente de quem o Espírito Santo, o Senhor tá conduzindo, assim, essa luz sobre a cultura cristã. Eu vi uma ministração também do Salomão do Reggae, falando sobre cultura cristã. Incrível, cara, incrível. Nós tivemos aqui com o Wagner Hayden, que também tem esse entendimento na entrevista passada, né? Inclusive já está disponível aí retrasada aí, né? Disponível um podcast dele aí. E ele comentou sobre isso também, né? Então, assim, Deus ele tem acendido uma chama de entendimento em algumas pessoas, e isso está começando a se popularizar, a proliferar aí, né? E esse seminário é muito bem-vindo, esse seminário seu aí, o Celso, da cultura cristã. E você começou a criar ele dentro também do departamento, porque hoje você criou um departamento de cultura, né, cristã, dentro do Conselho de Pastores Estaduais. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu creio que isso também é uma vitória, né? Uma vitória na arte cristã, né? Assim, na realidade, o que acontece é o seguinte: todos os pastores, quando tu apresenta o projeto, eles ficam impressionados. E eles ficam assim, mas como eu não sabia disso? Mas como isso? Mas como aquilo, aquele outro, entende? E não foi diferente dentro do Estado, né? Como eu conheço o pastor Leonardo Luiz, pastor Léo, ele há muitos anos, já faz 10 anos, tu vê, eu moro há 9, e eu já conheci ele antes de ir embora para Santa Catarina. Então o pastor Léo, a gente já se conhece já há 10 anos, e quando eu falei para ele do projeto que Deus tinha colocado com o ministério e coisa e tal, ele assim, Celso, que interessante. E aí eu pedi o apoio dele, e aí surgiu a ideia, e foi indo. Hoje o que existe? Existe o Conselho Estadual de Pastores, que é um departamento do qual eu sou coordenador, o Departamento Estadual de Cultura, certo? E isso a gente criou, e o que a gente está fazendo? A gente dá consultoria e dá atenção e ministra o seminário junto aos conselhos municipais de pastores. Então o que acontece? A gente tem hoje uma lista, vai chegar com certeza o estado a 20 mais ou menos, seminários de mesorregiões e micro-regiões que vão falar sobre isso. Como é que tu faz para participar? Tu faz da seguinte forma: eu ministro no Conselho Municipal de Pastores, e aí a gente cria um departamento de cultura do Conselho Municipal daquela cidade. Criando esse departamento de cultura, o que acontece? Ali é um núcleo que vai ajudar na construção do seminário. E aí, fazendo o seminário, tu cadastra todos os membros. Aí os pastores sabem que eles vão ter que pegar na hora do púlpito, e ele vai chegar no microfone e vai dizer: amados,
todos que fazem parte da área da cultura tal, das 10 áreas da cultura, precisam se inscrever nesse seminário aqui, para nós criarmos projetos e usar, participar da distribuição desses bilhões para a cultura. Né? E aí o que acontece? Eu ensino, né, o departamento de cultura do município a fazer os projetos do conselho municipal. E eles aprendendo a fazer esses projetos, eles são as extensões para fazer os projetos das outras igrejas todas. Entendeu? Então é o departamento de cultura do conselho estadual que dá toda a consultoria e assessoria para o departamento de cultura dos conselhos municipais e faz com que o povo de Deus aprenda rapidamente como elaborar, como captar, como prestar conta, como organizar, que são 4 cursos. Isso é muito como importante. Como organizar toda a parte documental de todas as instituições, porque a igreja ela não pode apresentar projetos no seu CNPJ. Tem que apresentar através de um CNPJ com fins lucrativos ou sem fins lucrativos ou CPF. Então não tem justificativa de não apresentar. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho... Cara, é muito simples. Tu pega o nome de uma pessoa, um CPF que faz parte do ministério, do Ministério de Dança, do Ministério de Teatro, do Ministério de coisa, e faz um projeto. Se você perceber hoje, uma das instituições, né? Vamos falar como instituição, sim, assim, para o governo, né? A gente sabe que é a igreja, uma das instituições que mais fazem projetos sociais com cunho cultural e sem apresentação de recursos. A igreja mesmo bancando, as pessoas mesmo bancando, às vezes com muita dificuldade. Várias igrejas fazem a associação cristã, né? A SC, né? Associação, Ação Social Cristã. Né? Então, dentro dessa associação, né, a Ação Social Cristã, sempre há um cunho cultural. Há uma aula de dança, há uma aula de teatro, há uma aula de desenho, né? E ali se desenvolve os artistas. E às vezes com muita debilidade, né, Celso? Sim. Sem recurso, sem como comprar, por exemplo, um violão para a escolinha, sem como ter... Cara, isso já acontece nas igrejas, já há anos isso. Eu vou te falar uma coisa que tu deve ter vivido isso na carne. Deve ter vivido isso. Vivi muita coisa tu já. Passou por isso. E aí eu vou tocar no assunto. Você que é pastor, você que é irmão da igreja, que é fazedor de cultura, que é produtor cultural, que é pessoa... Quando eu falo fazedor de cultura, não é no sentido pejorativo. É aquele que faz a cultura e não sabe que ele se enquadra nisso tudo que a gente está falando. Então uma pessoa veio falar para mim assim, não, eu escrevo a peça... Eu ajudo na montagem, eu faço isso, eu faço aquilo. Cara, tu é roteirista, tu é diretor, nem tu sabe. É isso, tu é aquilo. E ele nem sabia, ele é o quê? Fazedor de cultura. Geralmente cada igreja tem 2 espetáculos no ano, é o de Páscoa e o de Natal. E aí eles fazem, cara, espetáculos. Se eu te apresentar algumas apresentações, tu fala assim, cara, que nível excelente. Excelente. Sim. De dança, de música. Então assim, os músicos, cara, os melhores músicos estão dentro da igreja. Aí eu te digo assim, aí eu tenho esse vídeo, aí vocês podem acessar no meu canal, eu vou postar ele. A gente vai deixar na descrição aqui da entrevista, inclusive. No canal aí, né? do YouTube ali. Olha só que interessante isso, Eliseu. O pastor, eu ensinando pra ele, cara, ele não entendia nada. Ele é o pastor queridão e hoje, cara, ele estuda, ele lê, ele fala... coisa e tal, e ele é um dos presidentes de conselhos municipais de pastores. Eu não vou colocar aqui para não criar assim, estereótipo. Eu tenho muitos conselhos municipais de pastores que eu faço consultoria e eu não quero destacar um. Sim. Mas aí ele, no discurso, quando a TV foi lá nos entrevistar, foram várias TVs no dia do seminário. Ele chegou e disse assim: o negócio é o seguinte, nós não fazemos eventos, a gente faz coisa para nós. Então o nosso músico, o nosso pessoal vai no mundo participar. Porque nós não temos. Se nós temos vários festivais de dança, se nós temos várias grandes produções, se nós temos recurso, se nós temos isso, aquele outro, o dançarino, o professor, o coreógrafo, o músico, o arranjador, o técnico de som, o coisa cristão, eles vão trabalhar onde? Pro reino. É isso aí. Então nós vamos fazer eventos não só para nós
Nós vamos fazer para todos, mas a gente tem que criar, porque o nosso pessoal vai trabalhar no reino, vai trabalhar fora, no secular, porque nós não temos eventos nossos. Então imagina assim, quantos festivais de música a gente pode fazer, circuito, festivais de vários gêneros, ritmos e apresentações. Aí o que vai acontecer? Os nossos músicos terão aonde trabalhar, aonde se apresentar. E não só isso, né, Celso? Porque no final de tudo, tudo está relacionado a almas. Tudo está relacionado ao reino. Pensa numa rede Globo, numa rede Record, em qualquer televisão, em qualquer nível de estado. Eles tentaram isso. Imagina, você tem um ator Troféu lá. Promessas, eles tentaram vários, eles viram nicho. Por exemplo, a Expo Cristã, eu fui todas. Eu acho que teve umas 12, se eu não me engano. Eu acho que fui em 9. 12, 14, não me lembro quantos foram. Não foram muitos, porque depois o rapaz sofreu um AVC, não sei nem se está vivo ainda. Conheci ele, o cara... Pá. Era incrível essas E aí a Expo Cristã, ela terminou por causa de um problema sério com a TV. Os caras passaram a perna no cara, o cara, quando ele viu que ele foi traído, que ele teve um AVC. E ficou vegetativo, foi uma coisa terrível. E assim, Celso, mas essa capacitação, a gente está falando aqui, né, sobre a cultura cristã, ela é muito ampla, né? A gente está falando hoje de um nicho que a gente está falando das leis que foram criadas, existe uma lei, existe um recurso. Eu vejo muita passagem de Jesus, né? Falando para pegar o recurso na boca do peixe. O recurso já está lá, Deus já preparou. Ninguém foi lá buscar. Né? O peixe, para mim, o peixe, traduzindo agora, é a lei, já foi criada. Porque quando ele fala, ele não sabe, Jesus fala, não, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Cara, vai lá pegar no peixe, já está lá. O peixe está preparado. Por que está preparado? Porque no início, no princípio, Gênesis, Deus já criou os mares e criou os peixes. Ele já criou todos os animais, então ele já tinha criado. Forte isso, hein? Tá vindo agora. Ele já tinha criado. Então já existia. Só que o povo não sabia, não tinha um entendimento. Então quando Jesus ele traz esse entendimento, ei, peraí, cara, você tem que pagar o imposto, tá lá, eu já criei o peixe, vai lá pegar, acredita, e aí o negócio flui. Tá faltando eu acreditar, né? Acreditar. E entender, né? Tu sabe. Entender e acreditar. Aliás, acreditar e entender. Porque as pessoas têm que acreditar no que hoje nós estamos falando aqui, no sentido, né, da cultura cristã que existe uma lei, e agora fazer. Porque as pessoas, a gente está falando de grandes artistas, ministros, inclusive pessoas passando até dificuldades financeiras, né? A gente sabe disso. Hoje no estado, como que estão as coisas, como que está o Brasil, né? Então, assim... hoje a gente está falando de uma coisa muito importante para a Igreja de Cristo avançar. Eu vi um pregador, o Leonard Ravenhill, falando, cara, no Por que Tarde o Pleno Avivamento, no livro que ele escreveu, ele falou, hoje a igreja nunca teve tanto equipamento, nunca teve tanta coisa e ao mesmo tempo não consegue alcançar o mundo. Cara, a gente tem tantos programas de rádio, como esse aqui, programas de televisão, smartphone, tanto equipamento, e já poderia ter alcançado o mundo, né? A gente sabe que existe uma profecia, né? Uma palavra para se cumprir. Mas o sentido que ele estava falando era de alcançar o povo. E olha esse equipamento, essa capacitação, cara, no meio das artes. Eu vejo isso, eu vejo hoje a cultura cristã tendo esse entendimento, porque eu vou falar de mim, Celso. Agora, eu entro muito nisso, o entrevistado é você, mas agora eu tô falando um pouquinho. Cara, que eu acho incrível. Eu comecei a ter esse entendimento, cara, eu vou te falar, não faz muito tempo. Foi de 2 a 1 ano de lá pra cá. Entendeu? Que me despertou, eu já falei com o Fabiano eu acho que com certeza já teve esse insight há muito tempo, que já é, né, o cara daqui da produção da rádio, a Vertical FM, mas até tem dado os insights, tem dado os gatilhos na gente de entendimento, assim, cara, como que a gente poderia avançar? Olha só quanto recurso tem, né? Hoje tá se criando várias coisas distorcidas aí. E, cara, a gente tá com... Jesus já falou, cara, tá lá no peixe, é só buscar e a gente não sabe como. E eu louvo a Deus pela tua vida, cara, por se disponibilizar de estar aqui, de estar trazendo isso para nós, né? Ore pelos céus. E que Deus possa honrar a tua vida mesmo, e que os pastores possam ter esse entendimento nas igrejas também, né? Que a igreja venha avançar, né? Quando você entende que você tem que estar em diversas áreas, né? Como a gente, né, tá acostumado com os 7 montes, né? Partindo daquela disciplina, né? Assim, de expansão de missões, né? Na área da política, na área das artes, enfim.
falando da nossa área, a gente precisa se equipar, cara. A gente precisa estar antenado, a gente precisa saber o que está acontecendo e participar e buscar o que é devido, o que é dado ao Filho de Deus também, né? Tu sabe que quando eu apresentei a lei aqui no estado, ela foi aprovada dia 28 de setembro. E agora vai fazer 2 anos, agora dia 28 de setembro próximo. Cara, as pessoas riam. Eu era motivo de chacota, eu era motivo de chocarrice, zoação. Né? Era algo assim, ó, que vocês não imaginam. E eu me senti, sabe como? Noé, cara. Noé. Porque Noé, os caras diziam, cara, tá construindo um barco, não vai chover. Não vai chover, não vai chover. E aí a mesma coisa agora, cara. Vai chover, pessoal, vamos entrar no barco. Vamos entrar, vai sim, já foi aprovada a lei, a gente aprovou 1 ano e pouco antes de ser aprovados os recursos. São 14 meses antes, cara. 14 meses antes dá para organizar e fazer um monte de projeto. Então vai fazer 2 anos, a gente não apresentou o projeto ainda. Sim. São 75 milhões. Cada um pode apresentar projetos no CPF de 150 mil, de 1.200.000. Tudo isso colocar dentro dos projetos, dentro do universo de projetos que existem. Cara, oficinas de música, oficinas de dança, oficinas de teatro, que são as 3 bases principais dentro do reino de Deus. Eu vou falar, por exemplo, oficinas de dança, tá? Tu vai lá e faz oficinas para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, até para os idosos, tudo pago com instrutor, tudo de graça. Aí tu tem uniforme para eles, tu tem o lanche deles, tu tem toda a estrutura, som, tu tem os espetáculos em praça pública com os palcos montados para eles se apresentar, por dinheiro para te locar os teatros da cidade para levar isso, tudo de graça, independente se é cristão ou se não é cristão. Agora tu imagina assim, se tu consegue apresentar isso, tu vai dançar uma música qual? Uma música cristã, com uma coreografia que vai passar algo. Então tu vai transmitir o que Deus, tudo para honra e glória e louvor e adoração para o Senhor. Então as pessoas vão ser tocadas. Então tu vai fazer o quê? Tu vai mostrar isso para as pessoas. Verdade. A música é a mesma coisa. Tu consegue os instrumentos, o dinheiro para pagar, comprar os instrumentos, pagar os músicos para dar aula. Então dentro, cara, quantos músicos a gente vai achar? Quantos espetáculos, né? E o pessoal que trabalha por trás, nos backstage, nas coxinhas, na frente, na iluminação, na sonorização, tudo. A gente vai fazer cursos que vão criar oportunidade para essas pessoas em se qualificar, em melhorar, em entrar no mercado, porque nós vamos precisar de muita gente para participar dessa inundação, esse tsunami de projetos que vai ter. E precisa de projetos, né? Porque senão o recurso sai, claro, né? O recurso vai sair, o recurso vai embora. Se tu não captou ou não apresentou o projeto vai começa a diminuir os valores, né? Funciona dessa forma, né, Celso? Eu lembro da pasta da dança aqui em Joinville, veio milhões assim, né? E foi dividido, tanto, digamos lá, por exemplo, 100 mil para dança aqui. E dividir em 4 tipos de projetos, para companhias, para projetos, né, individuais, coletivos, e não mandava o projeto. Na Cidade da Dança, né? Maior festival de dança. E aí eu lembro de um ano, eu não lembro agora que ano que foi, mas eu lembro de um ano que eu estava bem envolvido nessa parte, assim, nessa área, né, com a fundação, a época da Fundação Cultural, que hoje é Secult, e começaram a tirar o recurso. Volta pro governo federal, voltou. Sim. Perdemos um dinheiro por quê? Por falta de mandar projetos. A mesma coisa na relacionada à cultura cristã, né? Ou nesses projetos, né, culturais. Então precisa-se, né, de pessoas, de fazedores de cultura, né, para enviar projetos de audiovisual, da rádio, do cinema, da música, da dança. Tudo, né? cara. É todas videogame, áreas, né? é videogame, é agora games, tem arte digital, né? Até aumentou as artes, né? Antigamente era 7, 11, agora, né, já subiu aí. É muita coisa. Então, assim, a gente tem dinheiro e não é pouco, é muitos bilhões. São muitos bilhões de reais e nós não apresentamos projeto. Pessoal, participem do seminário, participem do Art Camp Brasil,
participem dos eventos que vão tocar nesse assunto para vocês terem um maior entendimento. A gente vai postar muita coisa na internet que vai abrir os olhos de vocês. Participem desses workshops, dos cursos de elaboração de projetos. Tu vai aprender detalhadamente como fazê-los, como fazer esses projetos em qualquer área. Tu vai aprender os detalhes, tu vai aprender como captar, como prestar conta. Porque uma coisa eu já levanto desde agora, quando eu falo para os pastores, que se tu participar só da elaboração, tu vai aprender só uma coisa. Então, tu tem que aprender com cursos de elaboração, tu tem que aprender com cursos de produção de projetos. Eu tenho muita experiência nisso. É uma oficina que eu não coloquei, mas eu tenho certeza que eu vou precisar botar, que é a produção desses projetos. Tem a captação dos recursos, então tu tem que aprender como elaborar um projeto de venda desses projetos, como tu apresentar para o empresário para despertar o interesse dele em entrar como patrocinador, como apoiador, como patrocinador. Eu acho que todos esses pilares eu estava pensando que não tem como tirar nenhum. Prestação de contas. Por quê? Por que prestação de contas nós temos que dar uma atenção especial? Porque os liberais, eu vou dar um nome, os liberais, eles querem que alguém, o povo de Deus, dos conservadores, apresente um projeto e não preste conta. Então assim, pessoal, desde agora, gravem bem isso, tem que aprender a prestar conta. Amados, para você entender, eu vou falar grosso modo, bem rapidamente, o que é um projeto. Dentro de um projeto, existem recursos que são rubricas importantes. Assessoria contábil. Então, tu tem uma assessoria contábil, não é um contador somente, é uma assessoria contábil, é uma empresa de contabilidade que vai ministrar, que vai fazer toda a tua prestação de conta, então não tem como tu errar. Aí tu tem assessoria jurídica. Ah, mas para que é uma assessoria jurídica, Celso? Não, é que assim, ó, todo e qualquer projeto, tu vai ter as empresas que tu vai contratar, tu tem que assinar um contrato, e esse contrato tem que ser bem feito para não ter problema. Então tem início, meio e fim. Início, durante e pós. Então tu tem que ter todo esse... Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava fazendo a Fena Doce, é um dos maiores eventos que eu já fiz. Eles são 18 dias, escutem bem, 18 dias, 10 palcos simultâneos. Uau! Eu fiz 4 anos, eu consegui fazer só 4 anos, porque todos os anos eu ia parar no hospital. Todos os anos, cara. Isso que eu não era assim gordinho, com esse corpo de bailarino espanhol. Então aí tu imagina como é que era. Hoje eu não conseguiria fazer. Punk não demais. conseguiria, muito punk. 18 dias, 10 palcos simultâneos, eu fiz muita coisa. Então eu pedi para um amigo meu, que era terceirizado, que era de uma empresa, para fazer a rádio evento. Ele subiu numa escada para botar as caixinhas de som, para fazer uma rádio dentro do evento, porque o evento mega, né? Então dizia assim, pessoal, todo mundo visitando agora o stand do Eliseu, que vai sortear isso, vai fazer aquilo, comprando tanta coisa lá, e tocava uma música. Aí tocava uma música, daqui a pouco, pessoal, tem uma entrevista agora com o Celso, com o Fabiano e o Eliseu lá agora, né? E coisa e tal, e vamos lá. Então a rádio evento era para isso. O que aconteceu, cara? O cara caiu de 2 metros de altura. 2 metros de altura. E mexia só os olhinhos, cara. Meu Deus. Só os olhinhos. O que aconteceu? Nós tínhamos seguro. Então todos os meus eventos têm seguro. Todos os eventos nossos têm que ter seguro. Mas eu não tenho dinheiro. Mas tem que captar mais. Porque eu não sei. Não, cara. Se o projeto tem condições, tem que ter seguro. Por quê? Nós pagamos uma franquia lá na época, eu acho que era 25 mil a franquia, e essa franquia disponibilizou um tratamento de quase 600 mil reais para esse meu amigo. Eu não sei como ele está e o que aconteceu. Provavelmente houve melhoras, coisa e tal, mas eu não sei o que aconteceu. Mais, não consegui, porque ele foi embora para Brasília, que era o Sara Kubitschek, que é o hospital referência, coisa e tal. Por que eu estou dizendo isso, amados? Então, tu tem dinheiro,
E outra coisa, existe um recurso que é para divulgação. Agora parem e pensem comigo. É de 5% a 30%, depende a lei e a instância. Então, veja bem, 30%. Se tu aprova 100 mil, tu tem 30 mil para investir na divulgação. No marketing, né? No marketing. Então, tu faz assessoria ali, camisetas, tu faz assessoria de imprensa, tu faz anúncio na rádio, tu faz... Entendeu? Tu consegue desenvolver o trabalho. Aqui na Rede Vertical, o programa Arte Livre Claro. Oficial. Aqui, ó, patrocina, né? Vem aqui, patrocina, faz. Isso é lícito, isso está ali, está no projeto. Então, todo projeto cultural tem um valor que é destinado para divulgação, que tu direciona para onde tu quiser. Então, tu faz camiseta, tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz aquele outro, paga impulsionamento na internet, faz as postagens, faz os vídeos, faz isso, banca na rádio, né? O horário, anúncio, faz isso, faz aquilo, entendeu? De 5% a 30% dos valor dos projetos. Depende da instância, depende da lei. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque nós achamos que é só ir lá e pedir isso, pedir aquilo, aquilo. Não, cara. Tu paga advogado, tu paga contador, tu paga os anúncios, tu paga isso, tu paga a rádio, tu paga a camiseta, tu paga isso, tu paga aquilo, paga aquele outro. Verdade. Paga a roupa para apresentação deles, tu paga a cenografia pro dia que eles vão se apresentar lá no teatro. Desde uma pré-produção, né? Pré-produção, produção, pós-produção. Entende? Pós-produção às vezes vai mais 3 meses ou 6 aí para prestação. Então tudo isso tu tem condições de botar dentro dos projetos. Então eu tô explicando isso para vocês porque de repente vocês ficam ali naquela ali e não sabem como despertar o interesse do patrocinador. A gente tem todo um know-how de anos, a gente tem condições de montar algo que vai ser padrão e a gente consegue deixar muito próximo à excelência e em pouco tempo Ótimo. A gente teria excelentes captadores dentro do reino, excelentes... uma outra questão, assim, como que o pessoal, assim, traduzindo, a gente já está indo, né, logo para o final da entrevista aí, e como que as pessoas devem fazer? Porque a gente falou da lei, existe uma lei, existe esse seminário que você está dando para trazer esse entendimento da cultura cristã nos municípios, mas aí agora eu estou na minha igreja, me despertou, eu ouvi esse podcast aqui, chegou até mim essa informação, ou esse vídeo, essa informação, como que eu faço, né? E aí essa é a pergunta que não quer calar, porque muitos, legal, entendi agora como que eu faço, ou vai poder fazer. Vai existir um canal, que eu sei que é um trabalho que você está garimpando aí, está construindo, inclusive aqui no programa você pode entrar em contato, que depois a gente pode até passar o contato e as conexões, né? Mas agora essa pessoa quer fazer um projeto, ela quer participar de uma oficina dentro do conselho estadual de pastores, já existe esse curso, tem como a pessoa procurar dentro dos municípios, qual que é o prazo, até quando vai existir esses cursos, a gente vai ver você divulgando na internet, como que vai funcionar? Porque a gente sabe que existe alguns dado pelo município, né, ou pelo estado aí, ou alguns cursos pagos, né, de elaboração de projetos. Não é específico para o povo de Deus, né? Não é específico. O nosso não, o nosso é específico então, é desse que eu estou falando. O povo de Deus. Como que funciona? Funciona da seguinte forma. O que acontece? Para te ter as informações e saber quando é os cursos, quando vai acontecer, local, horário, como fazer para se inscrever, tu tem que te cadastrar e seguir nas redes sociais. Te cadastra então lá no cadastro que tem no post fixo, lá no Seminário de Cultura Cristã. E ali tu responde todas aquelas perguntas ali e tu vai receber o convite para participar desses cursos. Eles são gratuitos, são cursos gratuitos, né, dentro do Seminário de Cultura. Tem um post lá fixado e tu vai e te inscreve. Isso é uma. E tu seguindo nas redes sociais, tu vai saber. Por exemplo, nós vamos fazer nos próximos meses o Seminário de Cultura Cristã de Santa Catarina, região norte do estado, feito aqui em Joinville. Então, por exemplo, todas as cidades ao redor aqui e a cidade de Joinville vão ter um seminário, ainda vão ter um seminário aqui. Vai ser 2 dias, né? Tremendo. Depende das inscrições, a gente pode fazer até 3 dias, né? Então vai ser sexta, sábado e domingo de manhã. E a gente vai ministrar várias mesas redondas, né? E o seminário logo após. Então, na sexta, no sábado e talvez domingo.
porque a gente acrescentou mais alguns temas, né? Então vai ser importante isso colocar. Pode seguir lá no @Seminário de Cultura Cristã SC. Vai ter alguns pontos ali, mas eu creio que se você fizer a pesquisa no Instagram já vai aparecer lá, né? Seminário de Cultura Cristã SC, é isso? Isso. Seminário.de cultura. Ali logo vai ter assim, ó, nós vamos fazer a postagem, eu acho que até o final dessa semana, nós vamos fazer a postagem e vai ter a capa do Facebook, vai ser postado no Instagram, várias coisas, onde vai ter seminário em todas as regiões do estado. Agenda, não né? Todas, vai ter uma agenda. Então, eu acho que eu vou postar no mínimo 5 seminários nos próximos dias. Então aí a gente vai ter 5 seminários, né? Aí... A gente vai postar também o Art Camp, que a gente não pode deixar de convidar o pessoal todo, né? É uma coisa a nível Brasil. A gente vai anunciar isso para o Brasil inteiro, quem quiser vir participar, né? Na cidade de Camboriú. O Art Camp Brasil vai ter também uma oficina, né? 14, um workshop. 15 e 16 de outubro, né? Isso, 14, 15 e 16 de outubro agora de 2022, na cidade de Camboriú, vai ter uma oficina que a gente vai falar muita coisa disso. Vejam bem, pessoal, a gente vai explicar como fazer, a gente não vai fazer minúcias, a gente vai só dar um blá e era isso. Mas o que a gente vai mostrar para vocês é onde está, como se organizar, como para poder elaborar, aprender a captar, aprender, entendeu? Então a oficina é para isso. Lá tu não vai sair sabendo fazer, mas tu vai ter, vai saber como chegar. Como chegar, né? Você vai dar o caminho, né? Ali, o caminho. Lá com certeza tu vai aprender o caminho. E eu acho que é importante assim. Então, seguindo lá nas redes sociais, né? Seminário de Cultura Cristã SC, @, né, Instagram e Facebook, ali tu já vai ter noção, né? Tu já vai ter todos os dias que vai ter o seminário, e no seminário, nesses próximos seminários, a gente já vai dar a data do primeiro curso, que é o curso de elaboração. Quem fizer o curso de elaboração no final do curso, ele já ganha a data do próximo curso, que é de captação. Olha que legal. Quando tu fizer o de captação, tu já vai ganhar o curso e a inscrição já te inscreve para ter o curso de prestação de contas. E dali tu já sai para o curso de como organizar a parte documental, de como escrever toda a parte documental, porque assim tem que ter determinados cuidados e situações. Claro que a gente vai dar um blá em todos as oficinas, todos os cursos, mas vai ter um específico, entendeu? E aí a gente vai criar cursos paralelos, que são cursos de produção, então mais específicos, por exemplo, produção direta. Então tu vai ter ali assistente de palco, assistente de direção, produtor executivo, diretor de arte, diretor de palco, hold. Aí vem os técnicos de iluminação, de áudio, de vários, para a gente aprimorar aqueles que gostam de trabalhar, de fazer, e a gente aprimorar isso, trazendo grandes experts, grandes nomes da cultura cristã, que são pessoas que trabalham em grandes produções para ensinar isso, e aqueles que tem alguns que a gente vai convidar que são profissionais destacados do ramo, só que secular. Eu falo porque tem muitos grandes profissionais, eles não são cristãos, mas eles têm um know-how para a gente lapidar os nossos. E aprender, então, né? Tem grandes nomes, entendeu? De grandes produtores, e como eu aprendi com os grandes, né? Então, eu aprendi com os grandes, né? Na dança, no teatro, na produção. Eu sempre fui atrás dos grandes. Com 30 anos aí, né? Passou por tudo também, né? Sim. Mas eu então também tenho buscado isso, né? Minha área é a dança, né? Se conectar, entender de outras áreas. Por isso que o programa aqui a gente acaba falando de todas as linguagens, mas isso é muito bom. Gente, eu tô aqui com o Celso Pero aqui, direto de Blumenau, Santa Catarina, aqui para Joinville, o programa Arte Livre e Multiverso Cultural. A gente tá falando de cultura, de políticas culturais, cultura cristã. Muita coisa bacana aqui, você não pode deixar de ouvir esse podcast aí, acompanhar. Inclusive acompanhar Celso Pero nas redes sociais aí. E lá no @Cultura Cristã SC.
né? Você pode acompanhar e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aí no meio cristão, na cultura cristã, nas leis de incentivo. E nesse seminário que o Celso está levando para todos os estados aí do Brasil, ele vai estar também no Art Camp Brasil, 14, 15 e 16 de outubro, em Camboriú, Santa Catarina, fazendo essa elaboração de projetos, essa oficina muito bacana aí. É muito pertinente esse assunto, viu, Celso? Muito bacana. Eu tô aqui aprendendo demais, né? Mais te ouvindo mesmo, né? Do que falando, a gente fica assim... realmente, quando eu ouvi sobre a cultura cristã, sobre as leis, sobre incentivo, a gente ficava meio perdido. Hoje a gente já sabe mais ou menos um caminho. Mas esse é o fato, é dar o caminho, né? Para quem ainda tá começando, para quem quer se envolver, quer captar recursos para os seus projetos, para as suas igrejas, você pastor, bispo, padre, de qualquer instituição e denominação religiosa também, você pode estar participando dessas oficinas, né? Aí para que o reino de Deus possa avançar. E já vamos voltar aqui com o Celso Pero, vamos um pouquinho pro break aí. Já estamos finalizando a entrevista, mas ainda tem mais um pouquinho de Celso Pero aqui, essa enciclopédia aqui da cultura aqui cristã. Já voltamos. Programa Arte Livre, Multiverso Cultural. Rádio Vertical. Programa Arte Livre. Momento Improviso. Programa Arte Livre Multiverso Cultural, todo sábado aqui das 9 às 11 da manhã na Rede Vertical, fazendo bem para a sua vida. Ainda com Celso Pero aqui, falando muito de cultura cristã, de políticas culturais aí para o povo de Deus e das leis de incentivo à cultura também em diversas áreas. Agora no quadro Improvisa aqui com Celso Pero. Celso, em algum momento aí da sua caminhada, são 30 anos, né, cara, de caminhada aí, você teve alguma situação que você teve que improvisar aí nesses projetos culturais, nessa vida artística aí, principalmente cara, no reino de Deus aí? São tantos, mas eu vou falar um bem curtinho, vou tentar encurtar o máximo possível. Eu fiz uma vez uma reconstituição de uma dança, né? E essa dança era muito antiga, né? Eu fiz a reconstituição dela e fui participar de um festival. E essa dança, no estudo dessa dança, existia uma figura na dança que era assim, quando a pessoa errava a dança, eles chamavam de pelego. Pelego. E isso eu estou falando de 1840, 1850, um pouco mais talvez. Então o que acontece? Tinha o tal do pelego. Então o que era assim, quando acontecia o pelego, o bastoneiro, que era o que batia o bastão, que coordenava o baile, coordenava a corte, coordenava onde estava sendo apresentado, ele dizia: meu senhor que está dançando me queira, pois dispensar. Se o pelego for de venda, me traga, quero comprar. E segue o baile. E aí continuava a dança de onde aconteceu o erro. Então parava a dança, parava a coisa e acontecia. E eu falei isso num ensaio que a gente ia apresentar essa reconstituição. Chegou lá no dia, a gente foi se apresentar. E tinha os grandes nomes da cultura lá, e eles iam se apresentar e fazer. E era um festival. Né, gaúcha, essa era folclórica. E aí foi e aconteceu o quê, cara? O que aconteceu? Me erraram. Erraram o pelego. Erraram o pelegão. Pelegaço. Aí eu cheguei e disse assim, ó: para gaita, gaiteiro. E toda a banda parou. Era uma banda, tinha 8 na banda. Uma coisa fantástica. Um festival super disputado, né? Um bom premiação. E aí, nesse festival, caramba, deu pelego. Aí eu disse, ó: deu pelego. Meu senhor que está aí. Os caras tudo olhando assim. E agora? Meu senhor que está dançando, me queira, pois dispensar. E fiz ali. Eles voltaram a dançar. Eu abre a gaita. Eles voltaram a dançar. Partiram daquela parte que estava ali. E nós ganhamos o festival. Com erro que ninguém sabia. Uma improvisação que todo mundo achava que fazia parte da coreografia. Era um grande erro. A gente ia perder o festival e nós revertemos e ganhamos o festival. Nossa, sensacional. Uma premiação, era em dólar.
E era uma grande premiação. Que bacana. Hoje seria algo em torno dos 12 mil, 13 mil reais, mais ou Nossa, menos. que legal. Então, pra quem é da dança sabe, né? Quando você faz um erro ali, improvisa, faz de conta, porque ninguém conhece a coreografia Ninguém e toca conhece. o barco. Cara, e eu fiz isso, fui aplaudidíssimo. O Que ainda pessoal, ganharam. quando ganhou, eles não acreditaram. Mas, Então, aí, ó, foi você isso. que participou daquela época agora tá ouvindo essa história do pelego. Então, do pelego, então. E era algo tradicional, era do normal. E agora transicionando totalmente, né? Pra Mas vida. tem dúzias, igual tipo parecido com essa aqui, tem dúzias. Meu Deus. No exterior, individual, que eu tive que entrar no 49º no segundo tempo e fazia a pessoa que ia dançar com a principal, com a artista principal, era 9 mil pessoas só Meu Deus. que estavam assistindo. E era um festival e nós ganhamos. Cara, eu sempre fui um grande professor. Dá pra ver, né? Improvisador. 180 quilos, com certeza um grande professor. Mas quando eu dancei, eu improvisei e nós ganhamos todas as notas 10. Isso é experiência, né? Sim. Ô Celso, mas agora transicionando agora, uma arte de improviso pessoal da tua vida. O que você já teve que improvisar? Uma situação... Porque às vezes do artista é difícil separar o profissional, o pessoal, o cara vive tanto aquela cultura arte, mas assim, alguma dificuldade já na vida, com a família, com os pais, ou uma alegria, né? Não só dificuldade, né? Não só de dificuldade vive o homem. Eu sou um grande milagre de Deus, né? A gente conversou em off aqui, um dia eu quero dar o meu testemunho, até eu acho que eu vou gravar isso, né? Então, para aqueles irmãos, assim, a gente sabe que o que eu falar aqui vai ser importante. Por exemplo, assim, o meu avião quase caiu 3 vezes porque eu viajava muito, né? Eu ganhava em média algo em torno de 25 a 30 convites por ano para viajar para o exterior. E eu que escolhia as pessoas para viajar para o exterior, que viajava com elas para o exterior. Então, conheci muitos países, então eu viajava muito de avião. Então, meu avião quase caiu algumas vezes. Eu sobrevivi a um tsunami, machuquei todo. Eu sobrevivi a terremoto, atentado terrorista. Então, isso são coisas. Então, e quando terminou isso, eu não era convertido. Quando terminou todas essas coisas que aconteceram comigo, a minha família sempre orando, eu fui o último da minha família a se converter. Eu via nitidamente que Deus tinha um propósito na minha vida. Caramba. E que eu tinha um ministério, algo a fazer. Então, tudo isso que está acontecendo hoje, de levar isso para as pessoas e levar esse projeto, esse ministério à frente, isso é de Deus. É de Deus, não é do Celso. Não é para honra e glória do Celso, é para honra e glória e louvor do nosso Senhor. Então, o que eu tenho a fazer é compartilhar isso para vocês. Eu vou falar detalhadamente depois em outro podcast, eu vou gravar isso nas minhas redes e vou falar um por um disso que eu falei para vocês aqui. Então, coisas que aconteceram, essas coisas que tu me perguntou, que são engraçadíssimas, eu tenho várias no exterior, né? Coisas boas, coisas não muito boas também aconteceram no exterior, com delegações e que a gente levou, coisas que aconteceram. Então, mas o bom disso tudo é isso, né? Que Deus tinha um propósito. Hoje eu tenho certeza, porque é visível quando Deus está presente. Tudo coopera, tudo acontece. Ele provê os recursos. Hoje eu viajo o estado inteiro, né? E as pessoas, elas me honram, os pastores me honram, as pessoas, né? Porque eles veem que Deus que me enviou, Deus que me coloca. Já houve situações, eu vou falar em off aqui para vocês, não vou citar os nomes, mas de eu chegar numa reunião de pastores e tu olhar para o pastor, tu vê um certo assim, pastor cético. E quando eu terminar de falar, ele tá chorando, cara, em prantos. Que Deus se levantar, me abraçar e eu ficar assim, eu olhar para os outros chorando também, e os outros que estavam comigo também. E eu assim, pô, Senhor, eu não sou eu, é Deus. Então, esse tipo de coisa que acontece, né? Igual um pastor chegou para mim e disse assim: Celso, tu veio, eu convidei tantas pessoas, veio só 15. Aí eu disse assim: amado, podia ter um só, podia ter 2, não importa. Eu ia falar com a mesma eloquência, com a mesma vontade, com a mesma garra. Porque uma vez o Senhor falou para um pastor, disse: hoje vai, lá no dia tal, vai ser uma bênção no culto.
vai ser maravilhoso, vai ser bênção. O que aconteceu? Chegou lá, ele começou a ministrar, ele passou a semana inteira meditando na palavra, ministrando, falando e coisas. Chegou lá, ministrou. Quando ele fez o chamado, o que aconteceu? Veio um menininho desse tamanho. Quando chegou o menininho, ele vai, chamou mais uma vez, chamou a segunda. Cara, o que aconteceu? Ele chegou e perguntou assim: como é que é o teu nome? Cobrando de Deus, Senhor, você disse que era uma bênção, isso, coisa. Aí o menininho olhou para ele assim: Billy Graham. Então foi um dos maiores evangelistas, um dos maiores nomes da nossa geração, da geração passada. Então, cara, por que não pode ser essa pessoa, essa única pessoa, isso eu falei pro pastor, ser um Billy Graham, ser um cara que vai fazer 100 vezes, 1000 vezes mais que o Celso. Sim. Teve um entendimento e fez. Entende? Então, eu queria agradecer a ti. Ainda não acabamos a entrevista ainda, mas já vamos... Então mas e essa arte de improviso aí é Deus também improvisando, né, cara? A gente já vai voltar com o Celso aqui agora no quadro Freestyle aqui com o Celso para finalizar a entrevista com ele. Programa Arte Livre, Multiverso Cultural. O impossível pode acontecer. Vertical, onde o sobrenatural se torna real. Vertical FM. Vertical. Programa Arte Livre. É hora do Freestyle. Perguntas curtas, respostas rápidas. Programa Arte Livre, Multiverso Cultural aqui, agora no quadro Freestyle com Celso Pero. Celso, o que significa, em uma palavra, se você conseguir definir aí, a arte para você? Amor. A arte significa, eu sinto amor pela arte, né? É a minha paixão, né? Da minha vida. Amor. Família. Tudo. Família é tudo. Meu Deus. Deus. É o centro disso tudo. O Evangelho. É minha sina, né? É a minha sina, né? Eu penso nele e tudo que eu faço gira isso. A sina de evangelizar todos os projetos que eu penso que o que vai gerar de vida, de buscar, de aproximar os sedentos e os com fome. Futuro. Sabe que não tenho pensado muito no futuro. Eu deixo que Deus... A Deus pertence, né? Deus, ele... É tudo a vontade dele. Tudo. E o presente? Tá sendo tremendo o que Deus está fazendo. A gente está fazendo algo que está mudando o nosso país. Está mudando o nosso estado. Não, quando eu comecei, eu pensei em mudar o meu município, a minha cidade. Aí passou para o estado, hoje está no Brasil. E eu estou dizendo mais ainda. O que nós vamos falar no Brasil é como mudar o mundo. Amém. Amigos? Amigos são um grande presente de Deus, né? Amigos são irmãos que Deus nos dá. Isso. E para finalizar, Jesus? Jesus, ele é vivo, né? Então, muitas vezes na minha vida, coisas muito simples, assim, de repente vocês vão achar que é em vão, assim, usar isso de tal forma, de tu chegar e dizer assim: Senhor, eu estou atrasado, eu preciso de um local para estacionar na frente do local onde eu quero. E tu chega assim: Senhor, me ajuda. Eu precisava tanto estacionar ali, cara, o carro sai, tu vem, estaciona, fecha teu carro e sobe. É um pequeno detalhe de algo, né, que, por exemplo, eu não tinha dinheiro para ir para um evento, aí um pastor me liga e fala assim: cara, eu tenho ingressos assim, eu queria te honrar, queria para te ir lá. E eu assim, cara, eu não ia ir porque eu não tinha dinheiro. E Deus proveu a gasolina, pagou o meu almoço no restaurante, que eu não ia ir nunca, porque é muito caro. E ainda pagou para me sentar ali na primeira fileira ali, uma conferência, meu Deus, né, aqui próximo aqui. Foi muito lindo, maravilhoso que Deus fez, foi tremendo. É isso aí, gente. Esse aqui é o Celso Pero aí de Blumenau. Celso, muito obrigado por você estar aqui com a gente no programa. Acho que o programa ficou pequeno pro tamanho do que a gente tinha que falar aqui, mas eu acho que foi bem objetivo também, bem consistente.
Então eu quero te agradecer, queria que você mandasse um beijão, um abração pra galera, quem te acompanha aí, deixar suas redes sociais. E é isso aí, muito obrigado mesmo, Celso. Tô muito feliz de ter você aqui. Eu que fico feliz, obrigado pela oportunidade, agradeço a Deus de oportunizar isso, né? Queria agradecer à Rede Vertical, né? Ao programa, na tua pessoa, Eliseu, né? Obrigado por ter me convidado, ao Fabiano pela fidalguia e hospitalidade que ele nos recebeu aqui na sede, né? E eu digo assim, amados, que nós, enquanto povo de Deus, nós precisamos abraçar e tirar o máximo possível das oportunidades que Ele apresenta para nós. Não medir esforços para tentar fazer o melhor. Não, como eu disse, não importa se é para uma pessoa, ou 1000, ou milhares de pessoas. O que importa é que tu fez a vontade do Senhor, não a tua. Que tu foi ali e ministrou aquilo que Deus liberou direto do trono dele. Obrigado, amados. Foi muito prazeroso, foi uma honra participar aqui com vocês. Esse povo abençoado aqui. Amados. Isso aí. Isso aí, já voltamos com Palavra em Movimento. Apresentamos Entrevista com o Artista. Programa Arte Livre. Vertical. Não tem como copiar. Povo de Deus, é tempo de acordar. Nós cristãos estamos há muito tempo sem participar das discussões das políticas públicas para a cultura. Devemos nos pronunciar. E nesse momento, é preciso nos unir e nos organizar. A verdade é que nós da cultura cristã nos excluímos das discussões sobre políticas públicas para a cultura. Todos os anos, bilhões de reais são investidos em cultura, muitas vezes em obras onde não opinamos ou aprovamos. E quanto vai para a cultura cristã? Quase nada. A Bíblia diz em Provérbios 11:14: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Diante disso, é inevitável se perguntar: o que fazer para a cultura cristã participar das discussões sobre políticas públicas para a cultura? Nós, cristãos, somos 87% da população e não opinamos e definimos o que consumimos na música, teatro, TV, cinema, plataforma de streaming e todas as áreas da cultura. Cultura cristã também é manifestação cultural. Por que então não participamos mais das políticas públicas? Para debater essas questões, estamos organizando o Seminário de Cultura Cristã de Santa Catarina. Não deixe de comparecer. Vertical. Você está ligado no Programa Arte Livre. No Programa Arte Livre, Palavra em Movimento, com Eliseu Lemos. Programa Arte Livre, agora Palavra em Movimento. Eu quero compartilhar um texto de Hebreus 11, que diz assim, Hebreus 11, do 1 ao 3, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé em que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Ora, a fé é a certeza daquilo que não vemos, mas esperamos. Hoje nós falamos de um projeto lindo aqui da cultura cristã, o Celso compartilhando que parecia um Noé, né, nesses tempos atuais aqui, de que ele falava de algo que as pessoas não compreendiam e até mesmo ele não via. E hoje ele está começando a desfrutar desse projeto, assim como você que tem um sonho, você que tem um projeto, ou você que espera no Senhor, né? Muitos falaram que Jesus está demorando para voltar, desistiram da fé, desistiram de caminhar com Cristo, né? Aquela tão sonhada casa que você sonhou em comprar, né? Falando até de coisas materiais, saindo do aluguel, né? Ou de um melhor emprego, ou você que está desempregado, ou de um alimento melhor na sua mesa.
enfim, de diversas situações da sua vida, diversas áreas, que você que já perdeu a fé, você tem que ter esperança na fé. E não é uma fé qualquer, né? É uma fé em Deus, em Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando você tem essa fé, que Ele mesmo vai falar que a tua fé tem que ser maior, tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Quando Jesus ele fala isso, ele sabia o quão grande um grão de mostarda iria se tornar. Uma árvore maravilhosa, cheia de frutos, enorme. Mas quando você olha para aquele grão de mostarda, você não dá a fé devida, né? E talvez você que está nessa situação hoje, eu quero te dizer que a tua fé, que ela possa ser do tamanho de um grão de mostarda. Talvez você não vendo mesmo, porque muitas vezes nós não vamos ver, mas basta você crer nos projetos que Deus tem colocado no teu coração, crer que o seu relacionamento, o seu casamento vai melhorar, crer que o seu filho vai sair nas drogas, ter fé em Cristo que a sua família vai ser restaurada, ter fé em Cristo que os projetos se renovarão, que os sonhos se renovarão, ter fé em Deus que toda essa situação que você está passando hoje vai mudar sim, mas você tem que permanecer e crer, essa fé inabalável, essa fé que os antigos viveram. E quando você continua o texto ali de Hebreus, vai falar da fé de Abraão, vai falar da fé de grandes heróis da fé dos tempos de Jesus e até de hoje, né? Nós vemos hoje pessoas que têm batalhado nessa fé em Cristo, que não têm retrocedido mesmo, que têm permanecido em Cristo e hoje têm desfrutado dos milagres do Senhor na sua vida. Então eu quero te convidar hoje nessa manhã, você que está me ouvindo aí, onde você estiver, que a sua fé ela possa alcançar, sobrepor montanhas, para que você possa estar tranquilo, estar em paz, porque a fé em Cristo Jesus é a fé que nós devemos ter e não desistir. Esperar naquilo que não vemos, mas cremos, porque sabemos, porque sentimos e entendemos que Jesus Cristo é a fé que nos justifica de todo pecado, é através dele que nós temos a redenção, é através dele que nós conseguimos realmente viver em paz e prosseguimos no alvo da vida eterna. Amém? Esse foi mais um Palavra em Movimento aqui com Eliseu Lemos no programa Arte Livre Oficial. Palavra em Movimento com Eliseu Lemos. Programa Arte Livre. Rádio Vertical. Estamos apresentando Programa Arte Livre. Programa Arte Livre Multiverso Cultural, todo sábado das 9 às 11 da manhã aqui na Rede Vertical Oficial. A melhor rádio aqui de Santa Catarina, fazendo bem para a sua vida. Segue lá nas redes sociais, @Programa Arte Livre, acompanha aí no YouTube, no Spotify, no Instagram, @Rede Vertical Oficial e Rede Vertical Oficial e @Programa Arte Livre Oficial. Finalizando o programa aqui com meu amigo, esse grande artista, produtor cultural há mais de 30 anos aí, no quadro Entrevista com o Artista, Celso Pero. Muito obrigado, Celso, novamente. Obrigado, né? Esperamos nos encontrar aí nos eventos, né? Você vai estar nesse Art Camp Brasil aí também, palestrando, e diversos congressos aí, né? E seminários pelo estado de Santa Catarina, pelo Brasil. Muito obrigado. Brigadão mais uma vez pelo convite, né, de vocês. Para nós é importante ter esse espaço, né, essa oportunidade de fazer isso. Obrigado pela fidalguia, pela hospitalidade aqui, né, da rede. E quero assim dizer para vocês que Deus continue dando intrepidez, ousadia em tudo que vocês fizerem. Que Deus inunde o coração Amém. De vocês de muita graça, muito amor. Que vocês desenvolvam um trabalho que seja impactante e que seja contagioso de tanta a presença do Senhor, de tanta que as pessoas elas vejam isso através do podcast, ouçam através do podcast e vejam através do YouTube isso. Amém. Sejam edificadas. Amém. Obrigado. Em nome de Jesus. É isso aí, nos vemos no próximo sábado, no próximo programa aí, Arte Livre Oficial. Um beijão, que Deus te abençoe. Muita cultura, arte e presença de Deus para você. Apresentamos Programa
Arte Livre. Bate-papos, entrevistas, músicas, agenda cultural, dicas, curiosidades e muita interação. Todo sábado, às 9 da manhã. Programa Arte Livre, Multiverso Cultural, com Eliseu Lemos. Chegou a hora que você estava esperando. Uma rádio gospel de verdade. Esta é a Vertical FM. Vertical.